Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o segundo. Está escrito: Não tema, filho de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então, os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Altíssimo Deus, Senhor desta igreja, Pai, Senhor que controla o mundo na palma da sua mão, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu óleo precioso seja derramado, Senhor, mais uma vez sobre a minha cabeça, Altíssimo Deus. Labarrou decanda labacheias. Oh Deus, exalta e glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu santo nome agora através desta palavra, Senhor. A Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça pedras, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós precisamos ser alimentados agora, Senhor. Alimenta-nos, Deus. Alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, com o poder da Tua palavra, Senhor, com a força da Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Alimenta-nos, Deus Todo-Poderoso, porque Tu és fiel, verdadeiro, santo, porque Tu és, Senhor, a razão desta igreja existir, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, unge, Senhor, os meus ouvidos, Senhor, unge os meus lábios, Altíssimo, unge o meu coração, meu Senhor, unge a minha mente, Altíssimo Deus, para que as Tuas palavras fluam, Senhor. Fluam segundo o Teu coração e a Tua graça, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, alcança a Tua igreja agora, Senhor, com esta palavra, meu Senhor, eu te peço, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, na terra, Senhor, de toda a glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Pai amado e Rei deste lugar. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, irmãos. Irmãos amados, nós vemos aqui a palavra de Deus, aonde Jesus estava para entrar na cidade santa, estava vindo para entrar ali em Jerusalém, e era o domingo de Ramos, que nós chamamos hoje de domingo de Ramos, ou seja, um domingo anterior ao domingo de Páscoa. E Jesus, ele já sabia, obviamente, tudo aquilo que ia acontecer com ele, e ele estava ali num momento, eu penso, de conforto espiritual de Deus, Jesus vinha já, e ele vinha já de um grande milagre. Ele tinha feito um grande milagre, tinha ressuscitado ali Lázaro, que já estava morto há 4 dias no túmulo, e Lázaro saiu do túmulo, em perfeita saúde, e todas aquelas pessoas que estavam ali, para um funeral, na verdade viveram uma grande festa espiritual, quando Jesus mandou que Lázaro saísse ali do túmulo, da caverna, onde ele estava, para que pudesse voltar
voltar à vida. E Jesus, irmãos, ele já tinha feito muitos milagres, você sabe disso, já estava no final do ministério de Jesus, né? A morte e a ressurreição de Cristo eram ali, né, os momentos derradeiros da obra de Jesus como homem na terra, né? Como homem na terra. E Jesus, né, em um momento ali sublime, fazendo cumprir a palavra de Deus que foi profetizada pelo profeta Isaías, ele estava para entrar em Jerusalém de forma triunfante, né? As pessoas, elas pegavam as suas vestes, tiravam as suas vestes e estendiam no caminho para que Jesus passasse. Eles pegavam ramos, né, ramos de árvores e colocavam no chão para que Jesus passasse e começavam a gritar: Hosana, 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 né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel, né? Hosana é uma expressão, irmãos amados, hebraica, que significa salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Então era um clamor, irmãos amados, era um clamor que saía do coração daquelas pessoas, era um clamor, né, que saía ali do profundo da alma, eu penso, daquelas pessoas, porque estavam clamando ali aquilo que Jesus efetivamente veio fazer. E eu creio que aquelas pessoas reconheceram no Senhor ali, reconheceram Jesus como o Salvador, não só um profeta, não só uma pessoa que fazia milagres, mas reconheciam Jesus como o seu Salvador e clamavam a Jesus para que eles pudessem ser salvos por Ele, né? Irmãos, talvez, irmãos, talvez a igreja esteja necessitando de um clamor desses, não é verdade, irmãos? Talvez a igreja esteja necessitando, a igreja de forma genérica, né, irmãos? A igreja esteja necessitando, né, de buscar ao Senhor no poder salvador de Deus e deixar de lado, conforme, né, foi louvado aqui, deixar de lado os pedidos das suas necessidades físicas, deixar de lado ali os pedidos das suas necessidades materiais, para buscar aquilo que verdadeiramente foi o objetivo da vinda de Jesus, né? E nós, irmãos, como aquelas pessoas já tinham visto muitos milagres, aquelas pessoas já tinham ouvido Jesus falar, aquelas pessoas já tinham visto o manifestar de Deus ali através de Jesus expulsando demônios, e quantas pessoas foram edificadas, e quantas pessoas foram curadas, e quantas pessoas foram libertas, mas o clamor daquelas pessoas naquele momento foi de salvação, né? Clamando ao Senhor e exaltando a Jesus ali como um homem bendito que veio do céu, né? Diferentemente, irmãos amados, daquele povo que foi buscar Jesus, daquela multidão que foi buscar Jesus, que foi alimentado ali por 5 pães e 2 peixes, né? E a Bíblia diz que aquelas pessoas eram pessoas carentes, necessitadas, sofridas, e que foram atrás de Jesus buscando ali socorro, buscando ali algo para as suas vidas materiais, né? E ao mesmo tempo, né, da mesma forma, melhor dizendo, Jesus se manifestou ali para suprir aquelas necessidades, para suprir as necessidades daquele povo que necessitavam ali de cura, necessitavam de libertação e necessitavam também de ouvir a palavra do Senhor, né? E nós necessitamos de tudo isso, irmãos. Nós necessitamos de cura, nós necessitamos de libertação, irmãos. Nós necessitamos de ouvir a palavra do Senhor, mas nós não devemos esquecer que depois que Jesus fizer uma grande obra na nossa vida, depois que nós entendermos a verdade, depois que Cristo se manifestar nas nossas vidas, nós devemos reconhecer o reinado do Senhor, devemos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas e devemos estar muito preocupados com a nossa salvação. Você deve estar preocupado com a sua salvação, porque a Bíblia ela é claríssima quanto às parábolas
né, Jesus citou a respeito da salvação. E eu vou dizer para os irmãos que alcançar a salvação, irmãos, não é algo banal, não. Alcançar a salvação não é algo, né, que qualquer pessoa que está na igreja, simplesmente por estar na igreja, vai alcançar. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus disse que o caminho é estreito. O caminho é estreito e a porta também é estreita. Ou seja, são poucos aqueles que conseguem trilhar por este caminho e entrar na porta. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? E não é porque o Senhor Jesus deseja que isso aconteça. Não, é porque o homem não sabe viver. O homem não sabe viver segundo os desígnios de Deus. O homem, né, se deixa envolver, né, muitas vezes pelos seus desejos carnais e materiais, pela sua falta de fé, e acha que no momento derradeiro Deus vai ter misericórdia, né? Quantas pessoas estão vivendo assim, né? Uma vida, né, que Deus não é aquele que é o mais importante na sua vida, e vai vivendo a vida, né, colocando o seu coração no seu tesouro, né, e o tesouro não é Deus, o seu tesouro não é Deus, e vai vivendo a vida assim, irmãos. As pessoas vão vivendo, é conforme o apóstolo Paulo disse ali, né, que nos tempos de Noé, né, parecia tudo normal, né, as pessoas nasciam, as pessoas morriam, as pessoas, né, casavam, as pessoas, elas tinham ali a sua vida, né, natural, plantavam e colhiam, até que veio o dilúvio para que se cumprisse ali a palavra do Senhor. E ali, quem não estava na arca poderia até ter batido ali na porta da arca, mas não conseguiram entrar, né? Nós vamos hoje louvar a Deus, já louvamos ao Senhor aqui hoje, vamos celebrar ao Senhor nessa festa espiritual hoje, que é a Santa Ceia, né? Mas a nossa celebração a Deus, você nunca se esqueça do objetivo desta celebração, que é nos lembrar que Jesus morreu por nós e que um dia Ele voltará. Esta é a mensagem da Santa Ceia, que nós nos lembremos. Ele fala: fazei isto em memória de mim, fazei isto em memória de mim, né? Até que Ele venha. E nós, irmãos, devemos estar focados nisso. Vamos construir uma vida espiritual, irmãos, para nós, uma vida espiritual, sabe, cheia do Espírito Santo. Vamos construir uma vida espiritual que alegra a Deus, uma vida espiritual onde nós levantamos a mão e oramos, sabe, e Deus tem o prazer de fazer cumprir, né, ali as palavras proféticas lançadas através de uma oração. Vamos, irmãos, vamos sim construir uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual aonde durante as nossas orações nós ouvimos Deus, aonde durante as nossas orações nós conseguimos ali, né, ter discernimento espiritual daquilo que Deus está falando. Nosso Deus não muda. Nosso Deus quer se revelar a nós através de sonhos, conforme Ele se revelou ali a Salomão. Deus quer se revelar a nós através, né, da sua própria palavra, falando aos nossos ouvidos, né, que segundo o próprio Deus, a voz do Senhor nos nossos ouvidos é como uma brisa suave. Ou seja, se você não estiver atento, a brisa vai passar e você não vai conseguir perceber que passou. Você não vai conseguir perceber que Deus falou, simplesmente porque a voz do Senhor aos nossos ouvidos é como uma brisa suave. E se o homem não estiver atento àquilo,
né, que Deus está falando, que Deus está fazendo, né, ele não vai conseguir perceber. Assim, irmãos amados, como durante este culto já, durante a ministração dos louvores, Deus talvez tenha passado por você e sussurrado coisas no seu ouvido e você nem tenha percebido, porque o seu coração estava longe das palavras que a sua boca estava abrindo e falando, né? São momentos especiais que nós temos com Deus e nós temos que aproveitar todos os momentos especiais que nós temos com Deus. Nós temos que aproveitar todos esses momentos para que nós possamos ser edificados pelo Senhor, para que nós possamos ser tratados pelo Senhor. Quinta-feira agora nós tivemos o culto aqui na igreja, nós tivemos um problema aí na transmissão do culto e aí o culto começou, o louvor começou e eu fiquei para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá tentando resolver o culto. Aí chegou na hora da pregação, eu tive que parar de tentar resolver o problema da transmissão e vim aqui para pregar, né, porque o presbítero Leonardo estava com um problema no pé e depois eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu não pude louvar ao Senhor. Eu fiquei triste porque eu perdi uma parte importante daquilo que estava acontecendo durante a reunião, né? Eu fiquei triste porque, né, eu fui roubado em um momento do culto que eu poderia estar oferecendo coisas grandes ao Senhor, que eu poderia estar oferecendo ali o meu louvor, a minha adoração, que eu poderia estar sentindo a presença do Senhor, que eu poderia estar sentindo ali a glória do Senhor, né? E nós, irmãos, como homens, né, quando eu subi aqui para pregar a palavra, eu estava meio que afetado, sabe, por aquilo que estava acontecendo, tal. Eu tive que, sabe, respirar um pouco assim, pedir ajuda a Deus para que, né, viesse a paz que era necessária para eu ministrar a palavra naquele instante, né? E nós, irmãos, devemos ter essas percepções todas. Você não pode ser uma pessoa, sabe, fria. Você não pode ser uma pessoa que não valoriza as coisas santas do Senhor. Você não pode ser uma pessoa, sabe, que entra na presença de Deus como se ele fosse nada, como se ele não fosse importante, como se ele fosse, na verdade, o seu escravo, né? Porque as pessoas às vezes entram na presença de Deus achando que Deus é escravo dela, que tem que fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer e no tempo que ela quer, quando na verdade o nosso Deus, ele é soberano e ele comanda todas as coisas. E se nós não nos lembrarmos disso, né, nós não vamos ter momentos onde nós vamos dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu te quero, eu te desejo, eu dependo de Ti, Senhor, né? Pedindo perdão a Deus, talvez, né? Às vezes a gente pede perdão por um pecado. Nós temos que pedir perdão a Deus porque nós não entregamos a Ele o melhor naquele momento, naquele dia, porque nós não entregamos, né, aquilo que Ele gostaria que nós tivéssemos entregue a Ele em determinado momento da nossa vida. Esse é o grande perdão que nós devemos pedir a Deus, né? Esse é o grande perdão que nós devemos, né, fazer para o Senhor de uma forma constante. Não porque nós devemos ser levianos em relação a Deus, mas porque eu creio, irmãos, que nós, todos os dias, saímos devedores do Senhor. Todos os dias, nós saímos devedores com o Senhor. E se a gente não chegar na presença de Deus, sabe, com o espírito quebrantado, e com entendimento disso, a conta vai aumentar, irmãos. Se você não anular a conta no dia, né, no final do dia, de madrugada, não sei em que horário, não sei em que momento, mas se você não zerar a conta,
a conta vai aumentar e você vai, o seu débito em relação a Deus vai ser, né, cada dia maior, e cada dia maior, cada dia maior. E quando você perceber, você já está devendo tanto, né, e que você já não sente mais a alegria, né, de entrar na presença de Deus, porque você sabe que você está devendo muito ao Senhor. Que você sabe que você está devendo muito ao Senhor. Sabe, irmãos, enquanto nós não entendermos que Deus é Deus, e nós não nos importarmos com Ele como Deus, e nós não entregarmos a nossa vida a Ele, né, como Deus, né, Deus não será Deus para as nossas vidas. Deus será algo em que nós simplesmente acreditamos, e aí a palavra de Deus vai se cumprir, né? Conforme Tiago disse, que crer que Deus existe, até o diabo crê, né? Crer que Deus existe, até o diabo crê, né? Não é suficiente, não vai levar ninguém a lugar nenhum, simplesmente crer, né, que Deus existe, irmãos amados. Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus criou os céus e a terra, mas se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, né, vai ser um mero conhecimento, né? E Tiago ainda fala, né, que até o diabo crê e ele treme por isso, né? Pelo menos ele tem temor, né? E alguns crentes creem, mas não tem temor. Não tem temor, né, de um Deus que está vivo e de um Deus que deixou tantos alertas para as nossas vidas, né, de como Ele quer que a nossa vida seja, né? E às vezes a gente olha a palavra do Senhor, né, irmãos? E a gente tem ministrado a palavra do Senhor aqui, da amplitude dela, sabe, sem acrescentar nada, e às vezes até, né, não chegando no limite da palavra, para a gente, né, até, né, não afetar muito as pessoas. Mas ao mesmo tempo o Senhor tem me dito, na minha preocupação dessas ministrações, o Senhor tem me dito, a minha palavra tem que ser pregada, a minha palavra tem que ser pregada para que as pessoas aprendam e entendam aquilo que é o Senhor, né? A necessidade da igreja é conhecer o Senhor, a necessidade da igreja é conhecer Deus. O próprio Senhor Deus disse, não se glorie o homem na sua sabedoria, na sua inteligência ou na sua riqueza, mas se o homem tiver que se gloriar, ele se glorie em conhecer ao Senhor, né? O homem, né, não é nada, né? Mas se o homem conhecer a Deus, ele passa a ser amigo do Senhor. Ele passa a ser amigo do Senhor. E aí o Senhor Deus, como um amigo, e um amigo verdadeiro, né? Não um amigo da onça, né? Um amigo verdadeiro, ele vai o quê? Se revelar a nós, nos ajudando, né? Nos aconselhando. Ele vai nos ajudar, sabe? Nos suportando, para que nós o quê? Consigamos chegar no objetivo final das nossas vidas, que é a salvação, irmãos. Que é a salvação. É interessante porque aquelas pessoas, elas clamavam tanto por salvação ali, né? E obviamente eu não jamais posso me esquecer ali dos últimos versículos da Bíblia, no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João, já velhinho, preso ali numa ilha, por causa do testemunho de Jesus, segundo a Bíblia, quando o apóstolo João, né, respondeu ao Senhor Jesus, quando ele disse assim, né, eis que eu cedo venho. O Senhor Jesus, né, falou, foram as últimas palavras de Jesus na Bíblia, irmãos, as últimas palavras de Deus na Bíblia, as últimas palavras do Espírito Santo de Deus na Bíblia, quando ele disse assim, eis que cedo venho,
E ali João só pôde responder assim: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Esse deveria ser o grande desejo da igreja, a volta do nosso Senhor, porque Ele disse: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Você não tenha medo da volta de Cristo, porque vai ser um momento de grande alegria para a igreja. Vai ser um momento de grande alegria para a igreja. Mas enorme, enorme e enorme e enorme para a igreja, porque vão receber a recompensa bendita do nosso Deus para todas as nossas atitudes neste mundo, né? E é tão interessante, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, né? A Bíblia no livro de Apocalipse diz que aqueles que morreram em Cristo, eles ficam aguardando a volta de Cristo debaixo do altar do Senhor, né? E essas vidas clamam e ficam falando ao Senhor, né? Dizendo: Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Até quando tu não vingas o teu sangue sobre estas vidas? Até quando tu, Senhor da glória, não virá com recompensa, né, destruidora para estas vidas? E aí o Senhor responde assim: calma, calma, porque não é chegada a hora, porque ainda há conservos seus para serem alcançados. Irmãos amados, existe um grande clamor no céu por justiça. Irmãos amados, existe um grande clamor no céu, né, por justiça, para que Deus, né, dê recompensa àqueles que são fiéis, e para que Deus destrua completamente aqueles que são infiéis. E talvez você se choque com algumas coisas que você ouve, porque, né, você ouve muito falar de misericórdia, 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 amor. Mas, irmãos amados, a Bíblia, ela é claríssima quando, né, Deus se revelou através de Jesus. A misericórdia de Deus é Jesus, né? E se as pessoas não aceitam Jesus, elas estão condenadas à destruição e à morte eterna. Não tem chance, não há chance. Não adianta você achar o contrário, não adianta você achar lá no céu que está todo mundo lá olhando: oh Senhor, você tem misericórdia. Não, é um clamor de vingança, é um clamor de justiça, porque aqueles que estão lá ao lado de Deus já sofreram neste mundo de forma suficiente e demonstraram ali a sua fé, a sua perseverança, né, através das suas atitudes, e receberam as suas recompensas. E nós não podemos esperar que o nosso Deus, Ele nos trate, né, aqueles que são fiéis. Nós não podemos esperar e concordar que o nosso Deus trate da mesma forma aqueles que são infiéis. Jamais. Deus sempre disse ao contrário, né? Deus sempre disse ao contrário. E nós, sabe, irmãos, nós devemos, sabe, compreender tudo isso para que nós possamos tratar as nossas vidas, né? Quando eu prego esta palavra e quando eu prego outras palavras, não é para que você olhe para o seu vizinho e fale: olha, toma cuidado, viu? Não é para você, é para mim. É para você, é para mim. Deixa o teu vizinho ser tratado pelo Senhor e cuide, em primeiro lugar, de dar o testemunho, né, da sua vida para Ele, porque Deus vai te usar, né, quando da vontade dEle, para alcançar vidas. Mas a palavra de Deus, ela é vida para nós em primeiro lugar. E ela deve ser propagada, né, através da nossa fé. E se nós temos fé, nós cumprimos a palavra. Se nós somos fiéis, nós cumprimos a palavra. Como é que você vai dizer, né, para o seu vizinho, para aquele que você quer dizer, apontar o dedo assim, como é que você vai dizer
para Ele ser fiel, se você não é fiel? Como é que Ele vai dizer, como é que você vai dizer, né, para a pessoa que está ao seu redor, ao seu lado, que ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, se você não ama a Deus sobre todas as coisas? Como é que você vai pregar a palavra se você não acredita na palavra? Como é que você vai pregar a palavra se você não vive a palavra? Vai ser fofo, as pessoas vão olhar e vão dar risada na sua cara. Assim como talvez o diabo dê risada na sua cara em alguns momentos, né? Talvez ele dê risada, né, na cara, né, de palavras ou de atitudes que você faça ou que você pratique, né? Sabe? Se nós olharmos para Deus e se nós fazermos uma reflexão de nós mesmos, nós seremos melhores, irmãos. Sabe? Se você fizer uma reflexão espiritual da sua vida, com clareza, entendimento, baseado na Bíblia, você vai ser melhor. Você vai mudar muita coisa. Você vai mudar muita coisa, porque Deus vive nos dando chacoalhões, através da palavra, nos exortando, sabe? E não é um chacoalhão para te destruir, é um chacoalhão para exortar, né? Para te levantar, para te mostrar a verdade, né? E para que você seja sacudido mesmo pelo Senhor, né? Deus, às vezes, eu penso, pega a gente assim e fala: até quando você vai insistir nessas atitudes? Até quando? Né? Se Ele está falando e falando e falando e falando, e falando e falando e falando. Sabe, irmãos, Jesus estava entrando triunfante ali em Jerusalém, e os sacerdotes viram aquilo e eles disseram, né? Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Sabe, irmãos, os fariseus, fariseu era uma religião, né, irmãos? Tinham fariseus, saduceus e umas religiões menores, né? Ali no meio do povo de Israel. Os fariseus eram os maiores, né, a maior quantidade, melhor dizendo. E eles estavam preocupados, eles não estavam preocupados com Jesus, estavam preocupados com eles, né? Eles olharam aquilo lá e falaram: não estamos conseguindo destruir esse homem, né? Está todo mundo indo atrás dele. Em outra passagem eles disseram assim, irmãos: esse homem está fazendo muitos sinais no meio do povo, logo virão os romanos e nos tirarão do lugar aonde nós estamos. Incrível, 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 incrível. As pessoas vendo as multidões atrás de Jesus e eles ali querendo destruir Jesus. Eles vendo os sinais e reconheceram os sinais, eles falaram: eles estão fazendo muitos sinais, muitos sinais. Mas se nós não fizermos nada, os romanos vão e nos tirarão dos nossos postos. A Bíblia diz que muitos fariseus acreditaram em Jesus. Muitos fariseus acreditaram em Jesus, mas com medo deles serem ali expulsos do grupo social dos fariseus, né, do sinédrio, eles rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus, amaram mais a sua vida nesse mundo do que o Salvador, que estava entrando ali em Jerusalém para destruir de forma definitiva a força do pecado na humanidade. E é importante você saber também, irmãos, que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, depois que ele foi glorificado ali, ele estava entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele olhou para a cidade e ele chorou.
o Filho de Deus chorou. Eu me lembro só de duas passagens onde Jesus chorou. A primeira foi vendo o sofrimento da multidão ali, pela morte de Lázaro, né? E a segunda passagem bíblica é essa, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, depois dele ser glorificado, irmãos, ele devia estar muito feliz, mas não. Jesus, ele chorou. Jesus, ele chorou e ele falou duas coisas. Ele falou assim: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Em outra passagem bíblica, Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Irmãos, Jesus está falando que a causa de uma destruição breve que viria seria que o povo judeu não reconheceu o dia da visitação de Deus para aquelas vidas. E se você olhar a história de Israel, irmãos, se você olhar a história de Israel, é uma história extremamente triste, né? Extremamente triste. Israel sempre foi subjugado pelos inimigos. Os romanos ali, né, conquistaram Israel, né, e dominaram Israel e governaram durante ali, né, mais de 100 anos. Dominaram ali mais de 100 anos. No próximo do ano 70 depois de Cristo, ou seja, depois de 40 anos que Jesus, né, ressuscitou, morreu e ressuscitou, o povo de Israel se insurgiu contra os romanos. O povo de Israel se levantou contra os romanos e ali, né, se eu não me engano foi Marco Antônio, não sei qual foi o imperador. Se eu não me engano, Marco Antônio mandou com que as tropas de Israel, as tropas de Roma viessem a Israel, e ali eles invadiram, chegaram de frente às muralhas, eles invadiram a cidade, irmãos, eles queimaram a cidade santa, destruíram o templo de Deus, né? E mataram ali todos que habitavam ali, cerca de 600 mil pessoas, destruíram completamente, né, a cidade santa, o seu templo e as pessoas que ali moravam. Depois o povo de Israel se insurgiu novamente lá pelo ano 100 e pouco contra os romanos. Vieram os romanos e levaram cativo todos os judeus, expulsaram de Israel todos os judeus. Por isso que os judeus habitam em todas as nações, né? Judeu em todas as nações. Aniquilaram a cidade, entregaram ali a diversos governos. Depois, irmãos, eu não sei em que ano, não lembro que ano agora, vários impérios, né, dominaram Israel, e teve um momento em que os muçulmanos dominaram Israel. E o líder ali dos muçulmanos, sabe o que ele fez? Ele construiu uma mesquita bem no lugar que era o templo de Deus. No lugar aonde era o templo de Deus.
profanando completamente aquele lugar. Só restou, sabe o que, irmãos? Um muro. Só restou um muro do templo, que é o muro das lamentações, onde os judeus se reúnem lá chorando e orando a Deus, chorando e orando a Deus. A mesquita é aquela que tem uma bola dourada, né? Domo, né? Coisas terríveis, irmãos. Quase 2000 anos sem nação. Israel só voltou a ser uma nação em 1948, onde o povo judeu pôde voltar. Onde o povo judeu pôde voltar das diversas nações que eles estavam para constituírem ali uma nação. Quase 2000 anos, porque não reconheceram a visitação do nosso Deus. Quase 2000 anos de destruição e sofrimento, angústia, porque não reconheceram a visitação do nosso Deus. Aí você olha assim, né? E você olha para a sua vida, talvez, e talvez você tenha desprezado tanto o Senhor, e talvez você não entenda por que as coisas não dão certo. E talvez você não entenda por que você não sente a presença de Deus. E talvez você não entenda, né? Porque, sabe, né? Porque as coisas são de Deus, elas não são tão constantes na sua vida. E às vezes, talvez você olhe para a sua vida espiritual e você a julgue, né, com uma vida de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Sabe, irmãos, felizmente o nosso Deus tem misericórdia das nossas vidas, porque Jesus já derramou o seu sangue sobre nós. E a esperança de Deus é que um dia as pessoas entrem pelo caminho estreito, para não cambalearem mais para fora deste caminho, para que possam entrar efetivamente pela porta, para viverem as coisas santas de Deus. Se você olhar a história de Israel, você vai perceber assim, de tudo acontecendo, até, né, os cristãos indo lá destruir os judeus. Que foram as cruzadas, né? Cruzadas estabelecidas pela Igreja Católica. E nós, sabe, irmãos, se nós não refletirmos sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, sobre os alertas de Deus, sobre aquilo que Jesus falou, ele foi tão claro, irmãos, ele foi tão claro quando ele disse: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Um lamento, irmãos, um lamento de Jesus, um lamento, se você soubesse, mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você, e vão matar todos os seus moradores, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Sabe, uma palavra claríssima, mas um lamento, sabe? Um lamento. E eu sempre oro a Deus, sabe? Sempre oro a Deus e peço, né, perdão pelos meus erros, né? E peço que eu não seja um lamento para o Senhor.
que Ele me dê sabedoria, me dê discernimento para que, né, eu possa ser alguém, né, que é segundo o coração de Deus, conforme Deus disse a Davi, né, sobre Davi, né? Deus disse sobre Davi que Davi era homem segundo o coração dele, porque Davi era um adorador. Davi escreveu inúmeros salmos maravilhosos. Davi errou muito, mas Davi era um adorador, não perdia o foco, os olhos de Deus, né? E tinha pavor de perder a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, chegou o momento, chegou o momento da igreja viver as coisas maiores de Deus. Chegou o momento de você viver coisas maiores de Deus. Eu vou dizer uma palavra forte, né? Mas pare de viver uma vida medíocre, em relação a Deus. Pare de viver uma vida medíocre, em relação ao Senhor, porque esse não é o desejo de Deus. E se esse não é o desejo de Deus, já basta. Já basta para nós mudarmos, já basta para nós, né, virarmos a chave, né, e falar, não, esse não é o caminho, né, o caminho não é esse, Deus não quer isso, então como é que eu vou fazer aquilo que Deus não quer que eu faça? O caminho não é esse, se o caminho não é esse, não é o caminho estreito, se não é o caminho estreito, nós estamos no caminho largo. E o caminho largo, segundo Jesus, leva à perdição. Né? Já falei para os irmãos que nós vamos celebrar o Senhor, e este vai ser um momento singular, irmãos. Ele não vai se repetir. Né? Você vai celebrar o Senhor durante muito tempo ainda, mas o dia de hoje não vai se repetir na sua vida. O dia de hoje é o único. É o único, dia de hoje não vai acontecer amanhã, né? Amanhã não vai ser o dia 15 de novo. Hoje é o dia 15, amanhã não vai ser o dia 15. Hoje é o dia de nós celebrarmos ao Senhor, né? E não vai se repetir amanhã esse dia, vai ter outro dia. Quem sabe para todos aqui? Quem sabe para todos aqui nós tenhamos uma nova oportunidade amanhã. Então que você hoje, além de você celebrar a Deus, além de você adorar a Deus, além de você sentir a Deus, se você hoje entrou aqui na presença de Deus e não sentiu Deus ainda, né? Você está com sérios problemas espirituais na sua vida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O presbítero Cristiano, né, orou no início deste culto, com grande clamor ao Senhor. E eu creio, né? Eu creio que quando ele começou a orar, eu creio que o Senhor já se levantou do seu trono para mirar os olhos para este lugar. Para mirar os olhos para este lugar. E quando os instrumentos começaram a tocar, eu penso que o manifestar de Deus começou já, né, a se manifestar também, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se nós anularmos a palavra, não vai sobrar nada para as nossas vidas, irmãos. Se nós anularmos a palavra, não vai sobrar absolutamente nada de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ser como robôs malditos neste mundo. Se você anular a palavra da sua vida, você já está no inferno. E que você não seja aqueles que entram na presença do Senhor como se fosse nada, e que você compreenda tudo o que acontece neste culto, cada palavra, cada levantar de mão, que você entenda tudo isso, e que você compreenda tudo isso.
e que você se ligue em tudo isso, e que você, sabe, tenha discernimento em tudo isso, porque quando você tiver discernimento em tudo isso, tudo vai ser diferente na sua vida. Quando lhe falta discernimento, né, nada é compreendido, parece tudo loucura, maluquice das pessoas na presença de Deus, sabe, irmãos? Deus quer hoje fazer uma grande obra neste lugar. Deus quer hoje, sabe, transformar corações e vidas. Deus quer hoje exortar as pessoas a viverem uma vida diferente. E não é uma vida diferente no culto de hoje, né? Que você sai por essa porta aí quando acabar o culto e você volta a ser aquilo que você era. E você volta a ser aquilo que você tem sido. Nós somos transformados, devemos ser transformados todos os dias, mas a transformação ela tem que ser contínua, ela tem que ser uma transformação, né, de crescimento, e não uma transformação gangorra, né, que você né? Irmãos, tem coisas que são muito práticas mesmo. Não adianta você chegar e falar assim, o culto foi maravilhoso hoje, né? E você sair daqui e você não mudou nada na sua vida. Não mudou nada na sua vida. É uma coisa que eu falei aqui, nós fizemos a campanha de oração de madrugada, mas se ninguém participou da oração de madrugada, hora de madrugada, a campanha não valeu para nada. Se não criou vínculo, se não criou costume, se não criou ali uma motivação, para que valeu a campanha? Para você sentir alegria durante 7 dias, e para você sentir que é possível, e para você sentir Deus durante 7 dias, mas se você não pratica continuamente, então você não se importou com aquilo, porque se aquilo foi importante, se aquilo te marcou a sua vida, se aquilo foi tão bom, maravilhoso, lindo, excelente, por que então parou? Sabe, irmãos, são coisas que não dá para compreender. Sabe por quê? Porque o ser humano se engana. O ser humano ele se engana a si mesmo, né? Obviamente se engana a si mesmo, né? O ser humano se engana, né? E ele, sabe, ele age muitas vezes, né, como um robozinho, né? Vamos fazer? Vamos fazer. Mas se o outro não fizer, eu também não faço. Se o outro não fizer, então não é importante, então eu também não vou fazer. Não é assim a nossa vida. Eu entrei aqui, orei ao Senhor e falei, Senhor, eu vou te adorar hoje. Ainda que não entre ninguém nessa igreja hoje, eu vou te adorar. Eu falei para Deus, eu vou te adorar. Ainda que não saia uma palavra de adoração nesta igreja, eu vou te adorar hoje. Deus é minha testemunha. Porque se todos nós fizermos a nossa parte, irmãos, esse templo aqui, não sei nem o que pode acontecer nesse templo aqui. Se cada um de nós fizer verdadeiramente a sua parte espiritual, eu penso que esse templo vai chacoalhar. Esse templo vai chacoalhar. Se todos nós fizermos a nossa parte espiritual. Não fique esperando o outro fazer, porque é você que tem que fazer. O outro também, mas o outro é problema dele e Deus. Você tem que fazer. Porque você foi chamado para isso. Para viver as coisas grandes do Senhor. O Senhor está te visitando hoje. O Senhor está te visitando hoje.
O Senhor está te visitando hoje. Reconheça o dia da visitação do Senhor. Reconheça. Senhor, tu veio me visitar hoje. Se alegre por isso. Não se entristeça, irmãos. A Bíblia diz, né? O Senhor fala, né? Que Deus ama, que Deus repreende a todos aqueles que Ele ama. E se Deus não me repreende, é porque talvez eu esteja surdo. Talvez eu esteja surdo. Porque nas repreensões de Deus a gente cresce, e cresce, e cresce, e cresce, e cresce. Eu fico olhando para Deus e fico esperando do Senhor, né? Não que Ele me dê bronca, mas que Ele me oriente. Esse é o caminho, né? Faça dessa forma, para que a gente possa chegar lá. Para que a gente possa chegar lá, no dia derradeiro do Senhor.